Olha, a coisa vai ficar ruim no caso Alan dos Santos, hein? Ontem o governo Bolsonaro demitiu mais uma pessoa, parece até notícia repetida, mas não. Para quem não sabe, o Alan dos Santos, ele teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes, que também ordenou, na verdade, que o governo brasileiro colocasse o Alan dos Santos na lista de difusão vermelha da Interpol, ou seja, para ele ser procurado no mundo inteiro. No caso, parece que ele está nos Estados Unidos. Eu digo parece porque a gente não sabe, ele não diz mais onde está, ele pode ter fugido de lá também. Porém, o que acontece é que o governo Bolsonaro passou a perseguir todos os delegados e delegadas que estavam envolvidos na inclusão do Alan dos Santos na lista de procurados da Interpol. Todo mundo está sendo retalhado. Já são 3 demissões. Ontem, uma delegada que era chefe da Interpol Brasil, uma das chefes, ela foi demitida. E veja bem, essa delegada que foi demitida, ela era a delegada mais eficiente da Interpol Brasil nos últimos 10 anos. Só para você ter ideia. Eu vou explicar aqui porque o Alexandre de Moraes vai pra cima, mas não pense que o Bolsonaro vai exonerar todo mundo, vai mudar a maneira como o Brasil coloca pessoas na lista da Interpol e o Alexandre de Moraes vai assistir caladinho. Ah, mas não vai mesmo, vai ter retaliação. Vou explicar todo o caso aqui que a coisa vai ficar feia. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, você é? Pois bem, eu sou. Se você também é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Se você é bolsonarista, não quero Bolsonaro aqui. Mas se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui, porque aqui, ó, a gente faz oposição todo dia a essa corja de assassinos, de bandidos que tá desgovernando o Brasil. Olha, um segundo é de graça se inscrever. Vamos falar agora sobre o Alexandre de Moraes, o Alan dos Santos. Vamos lá. O Alexandre de Moraes decretou em outubro ainda a prisão do Alan dos Santos. A gente só foi saber dessa informação no final de outubro. Ok. Aí, o Alexandre de Moraes decretou também, além da prisão dele, bloqueio das contas dele. Coincidência ou não, desde que as contas do Alan dos Santos foram bloqueadas, parou o uso de robôs do bolsonarismo no Twitter. Pelo menos no Twitter. No Instagram, o uso também está muito reduzido, mas ainda tem um pouco. E no Facebook é bem mais difícil de detectar, porque no Facebook o esquema é bem profissional. Mas Twitter e Instagram, onde é mais fácil de detectar, parou. Parou assim em 90%. Eles só engajam, e aí algumas vezes com robôs, uma vez por semana, e olhe lá, antes era todos os dias. Ok. Aí, para o Alan dos Santos ser preso, o que tem que acontecer? Qual é o trâmite? O Ministério da Justiça do Brasil envia para a Polícia Federal e a Polícia Federal, por um órgão chamado DRCI, envia um documento para a sede brasileira da Interpol, ou seja, para o pessoal que trabalha na Interpol representando o Brasil. Esse pessoal envia para a sede da Interpol em Lyon, que fica na França, o nome da pessoa e essa pessoa entra na lista de difusão vermelha depois de ser aprovado pela Interpol, o que geralmente demora poucos dias. Ou seja, um trâmite aí que demora no máximo 2 semanas, a pessoa entra na lista de difusão da Interpol. Ok. O que aconteceu no caso Alan dos Santos? O caso foi para o DRCI, que é um departamento da Polícia Federal, e uma delegada simplesmente assinou para dar encaminhamento a isso e enviar para a Interpol Brasil. O que fez o governo Bolsonaro? Demitiram a delegada, ela foi demitida, exoneraram, você está fora desse cargo de chefia, você vai voltar para um cargo qualquer, você vai regredir vários passos na sua carreira, esse cargo de chefia não é mais seu. Pronto, demitiram a delegada e colocaram Vicente Santini. Vicente Santini é amigo da família Bolsonaro, inclusive Santini é o sobrenome do sócio do Flávio Bolsonaro naquela loja de chocolates que eles usavam para lavar dinheiro das rachadinhas. Então, o Santini se tornou chefe de um departamento no Ministério da Justiça e foi mudada por uma portaria a maneira como o Brasil agora pede que se extraditem pessoas procuradas. Como? Em vez de ir para o DRCI e a delegada assinar ainda encaminhamento, não, a delegada foi exonerada, o órgão está há mais de 20 dias sem chefia, não a substituíram e nem pretendem substituí-la tão cedo, e o Vicente Santini, amigo da família Bolsonaro, é a pessoa que assina. Ele tem que assinar de agora em diante. Ou seja, se o Alexandre de Moraes manda prender qualquer bolsonarista que estiver no exterior, um amigo da família Bolsonaro, amigo do Eduardo e do Carlos Bolsonaro principalmente, é ele quem vai ter que assinar se esse pedido é levado adiante ou não. Ou seja, colocar a mão ali para que qualquer bolsonarista que queira cometer crimes é simples, é só sair do Brasil que o pedido de extradição deles, o pedido de inclusão deles na lista vermelha da Interpol jamais será enviado. Só para você ter ideia do tamanho da interferência do Bolsonaro na PF. Só que não foi só ela demitida. Uma outra delegada que teve acesso ao caso também foi demitida, porque ela não avisou o bolsonarismo do que estava acontecendo. O que o Bolsonaro queria era o seguinte, que quando o pedido do Alan dos Santos chegasse na Polícia Federal,
que a Polícia Federal avisasse, olha, chegou aqui o pedido do Alan dos Santos, o que eu faço com isso? E aí eles poderiam colocar esse pedido na mesa do Vicente Santini e ele ia simplesmente rasgar esse pedido, colocar numa gaveta e sentar em cima, enfim, ele não ia dar encaminhamento a esse pedido. Como não foi feito isso, segundo a delegada também foi exonerada. Ok. Aí ontem, uma delegada chamada Dominique, ela trabalha na Interpol Brasil, ela também foi exonerada. Olha o que aconteceu com a Dominique. Ela é a pessoa da Interpol Brasil que é responsável por pegar os nomes, fazer os documentos e enviar para a Interpol para colocada na lista de difusão vermelha. E aí, se alguém já está na lista de difusão vermelha, ela envia para a Polícia Federal do Brasil nomes de pessoas que podem estar no Brasil e que podem ser investigadas. Para você ter ideia, de cada 10 pessoas que a Interpol prendeu no Brasil no último ano, ou seja, em 2021, do final de 2020 até agora, de cada 10 pessoas, 9 foram de despachos feitos pela delegada Dominique. Só para você ter ideia do nível de importância dela lá, ela foi condecorada, ela ganhou tudo que é prêmio por ser uma das delegadas mais eficientes da história da Interpol Brasil. Só para você ter ideia. E aí, coincidência ou não, dias depois dela enviar o pedido de extradição para a Interpol lá em Lyon, ela é exonerada. Pronto, foi exonerada. Ela ficou irritadíssima. Ela até escreveu uma carta, veja bem, a pessoa que não tem medo é assim, a pessoa vai... não tem medo, ela vai e fala, põe a boca no trombone. Ela escreveu uma carta aos colegas dizendo que provavelmente ela fez algum comentário, não sabe quando, para quem, nem como, que alguém não gostou. E por isso ela está sendo retalhada. Ela diz que é retaliação e que ela tem um sentimento de revolta, porque ela diz, deixa a modéstia à parte, mas é verdade o que ela diz, ela é a delegada mais competente da Interpol Brasil que tem lá e em alguns anos, vários os anos, ela está lá há mais de uma década, em vários os anos em que ela trabalha lá, tem mais prisões efetuadas por pedidos dela do que de todos os outros delegados juntos da Interpol Brasil. Essa é a pessoa que o Bolsonaro exonerou. Isso é uma interferência gigantesca. Você acha que o Alexandre de Moraes está olhando isso e vai deixar quieto? De jeito nenhum. O Bolsonaro está praticamente dizendo, Alexandre, sua decisão não vale nada, pode mandar prender, a gente já tem um modus operandi diferente. O modus operandi é o quê? A gente vai operar a quadrilha de fora do Brasil, seja do México, dos Estados Unidos, de onde quer que seja, e você pode mandar prender, pode mandar fazer o que quiser, que esses pedidos não serão encaminhados, ou seja, a sua ordem judicial não vale nada. Como o Bolsonaro tinha prometido em 7 de setembro, que ele ia descumprir ordens judiciais do Alexandre de Moraes. Deram um jeito institucionalmente, instituições funcionando, dele descumprir a ordem judicial do Alexandre de Moraes sem precisar cometer o crime de descumprir a ordem. Como? Interferindo para que a ordem jamais chegue na Interpol. Olha só que coisa. Aí, essa não é a única interferência. Muita gente não sabe, até ninguém nem fala isso na mídia porque não é de interesse da maioria das pessoas, mas o Donald Trump, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele começou a aparelhar a Interpol. Os países enviam delegados para a Interpol, como o delegado Dominique estava na Interpol Brasil. Aí tem a Interpol de cada país e eles enviam esses delegados e os delegados fazem votações para quem é presidente, quem é secretário-geral, quem é vice-presidente, quem fica nos cargos altos da Interpol no mundo. Quando o Donald Trump assumiu, ele fez isso às claras. Veja bem, isso não foi uma coisa que o Donald Trump tentou esconder. Não, até porque envolve geopolítica e tudo mais. Ele usou o poder de ser presidente do país mais poderoso e mais rico do mundo para fazer com que países, principalmente países pequenos, trocassem seus delegados na Interpol para indicar gente que era de extrema-direita. Aí mesmo se o país não tivesse alguém de extrema-direita, eles ficavam meio que obrigados a quê? A votar no pessoal que era indicado pela extrema-direita para os cargos de chefia na Interpol. Isso começou a acontecer, veja bem, à luz do dia, tá? Isso foi feito às claras pelo Donald Trump. O que aconteceu? Ele plantou, quando você planta, você colhe lá na frente. Ele plantou e na semana passada foi eleito o presidente da Interpol. O presidente da Interpol é o ministro do interior dos Emirados Árabes Unidos, que estava reunido com o Bolsonaro faz o quê? 3 semanas? Faz 3 semanas que o Bolsonaro foi aos Emirados Árabes. Ficou em Dubai, depois em Bahrein, que é outro país, e depois ficou no Catar. Ali, 3 ditaduras. Emirados Árabes, Dubai é uma cidade, Bahrein já é um país, e aí tem o Catar, outro país. E o ministro do interior, que encontrou com o Bolsonaro, que esteve em festa com o Eduardo Bolsonaro, com aquele vereadorzinho vagabundo de Belo Horizonte, com o Magno Malta, com outros tantos vagabundos, esse ministro se tornou presidente da Interpol. Para você ter ideia, ele tem 2 acusações de tortura em países diferentes, na Turquia e na França. Ele é torturador.
o presidente da Interpol, um cara de extrema direita, aliado do Trump, aliado do Bolsonaro, para você ter ideia, se tornou presidente da Interpol. O vice-presidente da Interpol das Américas, a Interpol tem o presidente e tem um vice-presidente em cada continente. Oceania, Ásia, África, Europa e Américas. O vice-presidente da Interpol das Américas é brasileiro indicado pelo chefe da Polícia Federal, que é o Paulo Maiorino, ou seja, um bolsonarista que é subordinado ao Anderson Torres, ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele indicou um delegado e esse delegado se tornou vice-presidente da Interpol. A partir daí, a Interpol recebeu o pedido de extradição do Alan dos Santos, a Interpol não quer processar. É uma coisa extremamente incomum, para não dizer inédita. A Interpol recebe os pedidos são enviados pelos ministérios dos países, ministérios da Justiça ou pelas polícias nacionais, no caso do Brasil se chama Polícia Federal de cada país, e aí a Interpol simplesmente vê se os documentos estão corretos e já assina e coloca a pessoa automaticamente na lista de difusão vermelha, que é a lista de procurados da Interpol, que aí a pessoa tenta sair de um país, tenta viajar, alguma coisa, qualquer abordagem policial que essa pessoa sofra, essa pessoa será presa. Além do fato de que, dependendo do país que está, as autoridades vão atrás. Ok, o que aconteceu? A Interpol não adicionou Alan dos Santos. Por quê? A Interpol começou a vazar para a mídia que eles estão com medo de adicionarem na lista de transmissão de difusão vermelha da Interpol pessoas que podem ser perseguidos políticos, ou seja, os bolsonaristas, os trumpistas da Interpol, o pessoal do Trump e do Bolsonaro, são hoje a maioria e tratam o Alan dos Santos como perseguido político. Dá pra ver o que aconteceu? Para entender, claro que dá. Dá pra ver o que aconteceu? Agora eu vou te perguntar, você acha que o Alexandre vai deixar barato? O Alexandre, ele prometeu, isso foi no final de outubro, não fui eu, Thiago, que prometi, foi Alexandre de Moraes. Ele prometeu, ele avisou isso em vários locais de mídia, que nos próximos 40 dias teremos mais prisões. Final de outubro até agora, essa semana a próxima. Eu tô achando que não. Eu tô achando que o Alexandre de Moraes, ele vai primeiro contornar esse problema, porque é um problemão, porque se o Alexandre de Moraes manda prender alguém, manda prender, sei lá, Oswaldo Eustáquio, algum outro bolsonarista, alguém do gabinete do ódio, alguém importante, alguém que volte a operar o esquema de robôs do Bolsonaro e tudo mais. Essa pessoa não está no Brasil, o Alexandre sabe que esse pedido não vai ser processado nem aqui no Brasil e depois nem lá na Interpol. Então, o Alexandre vai ter que primeiro contornar esse problema e a coisa vai ficar feia para esse pessoal, porque demitiram 3 delegadas já. Uma demissão atrás da outra e falaram que está um clima na Polícia Federal de caça às bruxas. Ninguém sabe quem será o próximo a ser exonerado, transferido, demitido, ninguém sabe, porque todo mundo que tocou nas mãos, que tocou no papel da extradição do Alan dos Santos está caindo um a um e muita gente, o papel passa por várias mãos até chegar na Interpol, então tem mais gente para ser exonerada. O que dá a entender é que o Alexandre está esperando para ver onde isso vai dar, para depois ele começar a tomar as providências e se você perceber o que o que o Alexandre de Moraes fez desde que começou o inquérito das fake news, é exatamente isso que ele faz. Ele espera, ele dá corda, quando o Bolsonaro faz, os bolsonaristas fazem assim, colocam no pescoço, aí ele pega e puxa a corda. É isso que ele fez com todo mundo. Então, muita calma, eu tô irritadíssimo com isso, mas só tô calmo porque o Alexandre sabe muito bem o que faz e ele vai pra cima. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som numa cidade lá na Paraíba chamada Lagoa de Dentro, Paraíba. Rodou ontem em Lagoa de Dentro. Anteontem. Tá aqui, essa cidade fica perto lá de Jacaraú, onde um secretário lá da prefeitura mandou prender o rapaz do carro de som. Ele estava acabando o serviço, então ele desligou a música e depois foi para outra cidade, mas
Para você ter ideia, a gente está incomodando os bolsonaristas lá da Paraíba. Tem muito coronel lá que se acha acima da lei. Estão todos escutando fora Bolsonaro o dia inteiro, todos os dias. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Falou!